O livro de Josué se revela como uma narrativa bíblica de profundidade e um marco crucial na história de um povo. Ele mergulha você diretamente em um período de transição monumental, quando a esperança de uma promessa antiga está prestes a se concretizar. Esta não é apenas uma história de batalhas, mas um relato envolvente de fé, liderança e intervenção divina, pontuado por momentos de mistério e decisões audaciosas que moldaram o destino de uma nação. A relevância deste livro estende-se muito além de seus registros históricos. Ele fala diretamente aos desafios que você enfrenta hoje, oferecendo um espelho para a coragem necessária ao encarar o desconhecido. Quando você se depara com obstáculos que parecem intransponíveis, a fé e a determinação demonstradas nesta narrativa podem ser uma fonte poderosa de motivação e inspiração para sua própria jornada. Neste vídeo, vamos explorar a essência de O Livro de Josué, desvendando as estratégias divinas, os desafios superados e as lições atemporais de liderança. Você entenderá como a obediência e a perseverança foram testadas e como a fé se tornou a arma mais poderosa. Nosso foco será em valor genuíno, apresentando os eventos com precisão e oferecendo insights para sua reflexão pessoal. Minha experiência em estudar as narrativas bíblicas, especialmente os livros históricos, permite-me guiar você por esta jornada com um olhar atento aos detalhes e à mensagem espiritual. Tenho me dedicado a compreender o contexto e o significado dessas histórias para compartilhar uma perspectiva que ressoa com sua busca por fé e entendimento. Você pode confiar que a análise será respeitosa e informativa. Para realmente apreciar a grandiosidade de O Livro de Josué e o que ele representa, é fundamental primeiro compreendermos o cenário que o antecede. Imagine um povo que acabou de passar por 40 anos no deserto, agora às portas de uma terra prometida, mas repleta de gigantes e desafios desconhecidos. O que seria necessário para avançar? O pano de fundo de O Livro de Josué é crucial. Israel estava à beira do Rio Jordão, após a morte de Moisés, o grande libertador. 4 décadas de peregrinação haviam forjado um novo povo, mas a tarefa mais difícil ainda estava por vir: entrar e conquistar a terra que Deus havia prometido a seus antepassados. Era um momento de transição, onde a liderança passaria para um novo homem, escolhido para uma missão extraordinária. Nesse contexto, Josué, o sucessor de Moisés, emerge como uma figura central. Ele não era um novato, já havia sido um espião corajoso e um auxiliar fiel. Agora, sua fé e sua capacidade de liderar seriam postas à prova. O conceito fundamental é que esta não era uma conquista meramente militar, mas o cumprimento de um pacto divino, onde a obediência e a confiança em Deus eram as verdadeiras chaves para a vitória. Diferentes perspectivas podem surgir ao analisar este período. Alguns podem ver apenas uma guerra antiga, mas para os hebreus, era a concretização de uma promessa divina, um ato de justiça contra nações que haviam se corrompido profundamente. Compreender essa dualidade, a ação humana e a permissão divina, é essencial para desvendar o mistério por trás das narrativas de conquista presentes em O Livro de Josué. Pense na situação como um atleta que treinou a vida inteira para um grande desafio. Ele tem o potencial, a fé em sua equipe, mas o campo de jogo está cheio de oponentes fortes e desconhecidos. Preparação foi intensa, mas o confronto real exige coragem, estratégia e, acima de tudo, uma crença inabalável de que ele pode vencer, mesmo quando as chances parecem desfavoráveis. Com esse entendimento do contexto, você começa a perceber a magnitude da fé exigida de Josué e de todo o Israel. Mas como um povo recém-saído do deserto, sem exércitos formidáveis, poderia enfrentar cidades fortificadas e guerreiros experientes? É aqui
que a primeira e mais icônica estratégia de Josué se manifesta, desafiando a lógica militar e revelando um plano misterioso. A primeira grande batalha em O Livro de Josué é um dos episódios mais conhecidos e misteriosos, a queda de Jericó. A cidade era fortificada, aparentemente impenetrável. A estratégia humana diria para montar um cerco prolongado ou um ataque direto. No entanto, Deus instruiu Josué com um plano completamente diferente que desafiava toda a lógica militar, baseando-se inteiramente na fé e obediência, não na força bruta. Os exemplos concretos dessa estratégia são notáveis. O povo deveria marchar ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias, em silêncio, apenas com os sacerdotes tocando as trombetas. No 7º dia, marchariam 7 vezes, e ao som das trombetas e um grande brado, as muralhas ruiriam. Imagine a disciplina e a fé necessárias para seguir um comando tão incomum, sem questionar, mas confiando cegamente. Essa abordagem não se limita apenas a um evento único. Ela sugere variações sobre como a fé e a obediência podem desdobrar-se em diferentes situações. Às vezes, a vitória não vem pela força, mas pela paciência, pelo silêncio e pela execução de ações que parecem ilógicas do ponto de vista humano, mas que seguem uma direção divina. É uma lição de que Deus opera de maneiras que transcendem nossa compreensão. É crucial, contudo, abordar as limitações. Este método foi uma intervenção divina específica para Jericó. Não podemos presumir que todos os obstáculos em nossas vidas cairão com um simples grito, nem que toda batalha física deva ser enfrentada com táticas idênticas. A mensagem é sobre a obediência ao comando específico de Deus para aquela situação, e a fé que gera a ação, não sobre uma fórmula universal. A queda de Jericó foi um testemunho poderoso do poder de Deus e consolidou a liderança de Josué perante o povo. Mas Jericó era apenas o começo. Com essa primeira vitória misteriosa e milagrosa, a nação de Israel estava agora mais confiante, porém, o caminho à frente ainda apresentava desafios complexos e batalhas ainda mais difíceis, exigindo sabedoria e discernimento para a próxima fase da conquista. Após a impressionante vitória em Jericó, o livro de Josué narra uma série de outros desafios e conquistas que exigiram diferente sabedoria e estratégia. A derrota em Ai, por exemplo, revelou a importância da santidade e da obediência coletiva, mostrando que a desobediência de um único indivíduo poderia afetar toda a comunidade. Esse episódio sublinhou que a jornada não seria isenta de falhas ou retrocessos. Exploramos também a complexa e meticulosa tarefa da divisão da terra. Após a maior parte das conquistas, Josué dedicou-se a distribuir o território entre as 12 tribos de Israel, cumprindo a promessa divina. Este processo não foi aleatório, foi guiado por critérios específicos, muitas vezes utilizando o lançamento de sortes e a orientação sacerdotal, garantindo que cada tribo recebesse sua porção da herança prometida. É importante abordar com transparência as questões éticas levantadas pelas narrativas de conquista em contextos antigos. A Bíblia apresenta a conquista de Canaã como um juízo divino sobre povos que haviam atingido um nível de depravação moral e religiosa. Esta é uma perspectiva histórica e teológica específica, que deve ser compreendida dentro do seu contexto cultural e espiritual, sem justificar violências análogas em outros tempos. A liderança de Josué brilha em meio a esses desafios. Ele não apenas comandou,
mas também agiu como um juiz e um pastor, sempre direcionando o povo a Deus. Sua sabedoria ao resolver disputas, sua resiliência diante dos contratempos e sua inabalável dedicação ao cumprimento da vontade divina são exemplos que atravessam os séculos, inspirando até os líderes de hoje. Com o território conquistado e distribuído e a nação estabelecida na terra prometida, Josué, em seus últimos dias, faz uma poderosa exortação ao povo. Seus apelos finais encapsulam a essência de sua vida e liderança. Mas qual a relevância dessas palavras antigas para a sua vida hoje? E como podemos aplicar os princípios de O Livro de Josué em nossa própria jornada de fé e propósito? As lições de O Livro de Josué oferecem passos práticos para a sua vida. Em primeiro lugar, encorajam você a identificar suas próprias terras prometidas, seus objetivos e sonhos, e a enfrentar os gigantes que se opõem a eles com fé e coragem. A obediência aos princípios que você acredita, mesmo quando os caminhos parecem ilógicos, pode ser o catalisador para suas maiores vitórias, assim como foi para Josué. Para aprofundar seu entendimento, eu o encorajo a explorar mais sobre o livro de Josué em estudos bíblicos, comentários e análises teológicas confiáveis. Existem muitos recursos que podem enriquecer sua jornada e oferecer novas perspectivas sobre a fé e a liderança. A busca por conhecimento é um passo fundamental para consolidar os princípios que esta história fascinante revela. É importante manter expectativas realistas. A vida de fé não promete ausência de desafios nem resultados instantâneos. Como visto em Josué, houve vitórias e reveses. A verdadeira recompensa reside na jornada de perseverança, na confiança em um propósito maior e no crescimento pessoal que advém da superação de obstáculos, construindo uma fé resiliente e duradoura, digna de uma história épica. O que você tirou de mais valioso sobre a história e os princípios de O Livro de Josué? Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo. Sua perspectiva é importante e pode enriquecer a compreensão de toda a nossa comunidade. Vamos construir um espaço onde a fé e a motivação encontram um terreno fértil para florescer e inspirar uns aos outros. Em suma, o livro de Josué é mais do que um registro histórico. É um convite atemporal à coragem de avançar, à fé inabalável em face do desconhecido e à obediência que precede as maiores conquistas. Que a saga de Josué inspire você a conquistar suas próprias promessas, com a certeza de que a jornada da fé, embora desafiadora, é sempre recompensadora.